pessoas me perguntam o que está acontecendo em Brasília. Fiz esse vídeo para ajudar a entender outra coisa, o que nunca acontece em Brasília. Falar o que não acontece talvez seja o caminho mais fácil para entender a realidade da capital federal e deste país. Tivemos 6 presidentes eleitos. Embora sejam muito diferentes, pareçam diferentes, há uma espantosa semelhança entre eles em relação às suas omissões. Essas omissões explicam por que esse país não progride, por que nada funciona. O brasileiro não se dá conta dessa semelhança. É por conta desta semelhança que o país não sai do lugar há 30 anos. Vou apresentar evidências dessas semelhanças. Pretendo responder a 6 perguntas que eu mesmo vou apresentar sobre coisas relevantes que esse país precisa para que seu povo possa ter um futuro. Nesta parte 1, vou começar com 2 perguntas dessas 6. Por que o país está quebrado? Por que você paga caro em tudo? A resposta dessas 2 perguntas pode estar ligada aos oligarcas que agem livremente nesse país há décadas, diante de 6 presidentes eleitos, todos cordiais e colaborativos. Seria o termo correto complacentes ou coniventes? O termo correto eu deixo para você decidir. Aqui eu trato de fatos. O fato é que todos os presidentes foram semelhantes em seus comportamentos perante os oligarcas. Vamos começar pelo estouro do orçamento brasileiro, cuja causa pode estar relacionada com a ação dos oligarcas, do modelo russo, que existe no Brasil há décadas. Já fiz vários vídeos mostrando como é o modelo russo, baseado no compadrio com os oligarcas. No caso dos impostos, esse compadrio prejudicou a arrecadação de impostos. Foram tantos os favorecimentos fiscais que a perda de receitas fez as contas públicas entrarem de vez no vermelho. Os especialistas dizem que o sistema tributário brasileiro é um dos mais perversos, injustos e regressivos do planeta. O que isso significa? Quem paga, paga em excesso, enquanto há setores dominados por oligarcas que não pagam nada, como é o caso dos grandes produtores de soja. Os ricos pagam pouco, a carga tributária, o burro de carga tributária é o pobre. A arrecadação é baseada em impostos sobre o consumo e não sobre a renda, segundo matéria da BBC News. O que mostram os dados oficiais da Receita Federal de arrecadação de impostos? Mostram que o setor dos oligarcas mais poderosos, os que lucraram mais, são os que cresceu menos a arrecadação de imposto sobre a renda nos últimos 20 anos. E quem passou a pagar mais imposto de renda? As pessoas físicas, que não dispõem dos meios de se livrar dos impostos. Brasília é um balcão de negócios onde os oligarcas tramam para obter favorecimentos tributários para seus setores ou para suas próprias empresas. Favorecimentos legais ou ilegais, como os subornos que deram origem à Operação Zelotes da Polícia Federal, que não foi adiante, talvez por ter chegado perto demais de oligarcas poderosos. O Tribunal de Contas da União entregou para a equipe de transição deste novo rei um relatório mostrando que a gestão tributária é um caos. Houve favorecimentos em excesso, sem critério, sem controle. O relatório mostra a necessidade de dar um basta em tanta mamata. Mudar a tributação é possível, mas exige um governo cujo rei seja respeitado por todos, capaz de convencer os ricos a aceitar uma proposta que seja razoável. Mudar essa realidade não é uma questão de simples vontade política. Se não souber fazer, acontece o que está acontecendo na Noruega. Fuga dos ricos para outros países. As pessoas desconhecem a situação delicada em que se encontram as contas públicas, cuja causa, talvez a principal, sejam esses favorecimentos. O país está correndo um risco de colapso, de uma crise severa. Vamos ver quais foram os reis brasileiros que combateram oligarcas. Combateram? Não. Combateram não. Palavra muito forte. Vamos ver quais foram os reis brasileiros que deram assim uma contrariada mínima em algum oligarca. Eu não. Nós também não. Eu não. Eu não. A principal característica do modelo russo é a realização de grandes negócios patrocinados pelo governo, em que oligarcas conseguem, se dar bem. Batizaram esses grandes negócios com o nome de privatização, de concessão, mas as delações premiadas da Operação Lava Jato mostraram que o nome é outro. Todos os presidentes eleitos apresentaram leis dessas com planos nacionais de grandes negócios. Oligarcas adoram um grande negócio,
ficam à espreita no balcão de negócios, fazendo lobby para botar as mãos em estatais, estradas, portos, aeroportos, metrôs, petroquímicas, telefonia, distribuidores de combustíveis. No caso de serviços públicos como água, energia, metrô, o Brasil está seguindo um caminho contrário ao dos europeus, que perceberam o erro e estão reestatizando. Concluíram que o interesse privado é incompatível com essa atividade de interesse público. Não produziu o efeito esperado. Esse rei que está chegando, o seu partido, sempre disse que é contra essas coisas. Mas em 2012 a sucessora do rei anunciou um programa monumental de grandes negócios. Tão monumental que a Veja, aplaudiu de pé. Olha a manchete da Veja de 2012, aplaudindo o que chamou de choque de capitalismo. Esse choque de capitalismo é uma beleza para os oligarcas. Para nós é ruim. No fim das contas, a conta chega para você. Para mim, tudo que foi privatizado ficou mais caro. Em muitos casos, bem mais caro, a ponto do preço ser recordista mundial e o serviço prestado de má qualidade. Vamos ver agora quais foram os reis brasileiros que foram, assim, firmes contra os oligarcas, que deram basta nessas mamatas. Eu não. Nós também não. Eu não. Eu não. Esse avião chamado Brasil não vai decolar, não vai sair do chão, enquanto o seu piloto for um rei adepto do modelo russo de agradar aos poderosos e largar para lá o povo, o fato do povo ser explorado por eles. O país está correndo um risco de quebrar por conta de tantos favorecimentos. No próximo vídeo vou mostrar mais 4 importantes aspectos em que os presidentes adotaram comportamentos semelhantes.